Agatha estava com fome naquele dia, não havia comido nada há muitas horas e seu estômago doía pedindo por alimento. As pessoas que passavam pareciam ocupadas demais para ajudá-la e ela não sabia o que fazer. Mas como um milagre, ela viu um rapaz vindo em sua direção. Ele estava bem vestido e tinha um sorriso no rosto. Ela pensou se essa não seria a intervenção divina que ela precisava naquele dia. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Thomas sabia que era um rapaz sortudo. Seus pais eram donos de uma empresa milionária e ele teve uma vida tranquila desde sempre. Nunca precisou se preocupar com dinheiro e sabia que um dia herdaria a empresa da família, por ser o único filho do casal. Mas apesar de tudo isso, Thomas sempre foi um rapaz generoso e nunca deixou que o dinheiro o afastasse dos bons costumes. Ele fazia questão de estudar e ter boas notas para ter algo com seu próprio mérito, e não apenas por causa das conquistas de sua família. Já eram quase 21 horas de uma terça-feira. Thomas estava saindo do seu curso de marketing, que ele fazia para tentar agregar na empresa dos pais no futuro. Por mais que ainda tivesse apenas 15 anos de idade, ele era um rapaz responsável. Na saída do curso, esperando o motorista chegar para levá-lo para casa, Thomas observou uma pessoa procurando algo no lixo. A figura era bem menor que ele e parecia muito magra para o seu tamanho, tinha roupas sujas e devia estar com fome. Thomas se comoveu com a cena e pensou que devia fazer algo para ajudar. Ele se aproximou da menina, e percebeu que ela era muito nova, deveria ter 8 ou 9 anos de idade. Thomas perguntou se ela estava com fome e se precisava de ajuda. A menina imediatamente respondeu que sim. Naquele momento, o motorista havia acabado de chegar para buscar Thomas e levá-lo para casa. Mas ele pediu que ele fosse ao mercado mais próximo e comprasse comida para a menina. O motorista obedeceu e Thomas ficou curioso para saber mais sobre aquela menina. Ela tinha cabelos castanhos e muito longos, seus olhos eram azuis e sua pele era clara, apesar da sujeira. Thomas perguntou qual era o nome da menina e ela respondeu que era Agatha. Ele achou que o nome combinava bastante com ela. Thomas perguntou se ela tinha família, e ela respondeu que não. Ele conseguia perceber que a menina tinha muita fome, e nesse momento o motorista chegou com uma sacola cheia de sanduíches. Agatha mal pode conter a emoção ao ver tanta comida. Ela comeu 2 sanduíches em menos de 5 minutos, seu estômago implorava por alimento. Ela verificou a sacola e ainda estava muito cheia de sanduíches. Ela teria comida pelos próximos 5 dias. Agatha agradeceu muito ao garoto bem vestido que a ajudou. Ele precisou sair logo, pois já era tarde e seus pais ficariam preocupados. Agatha imaginou que ele deveria ser de boa família, considerando as roupas que usava, tinha um tecido muito refinado. Ela nem mesmo sabia o nome dele, mas nunca esqueceria daqueles olhos verdes com tamanha generosidade. Agatha não havia conhecido muitas pessoas generosas na vida, a maioria das pessoas olhavam para ela com nojo ou pena. Agatha ficará órfã aos 5 anos de idade. Seus pais morreram em um trágico acidente e ela não tinha nenhum irmão ou familiar. Agatha foi enviada ao orfanato da cidade, onde ela conheceu diversas crianças que passavam pela mesma situação, crianças que ficaram órfãos muito cedo e tiveram que ir para um abrigo, mas os funcionários do orfanato não eram legais com Agatha. Eles a maltratavam, a puxavam pelo braço, gritavam com ela e as crianças também não pareciam muito felizes com a presença dela ali. Sempre a excluíam e não deixavam que brincasse junto com eles. Agatha começou a sentir uma imensa tristeza dentro de si e resolveu fugir do orfanato. Ela não sabia para onde ir e não tinha nenhum familiar que pudesse ajudá-la, mas ela tinha certeza de que não aguentava mais ficar naquele lugar onde era tão excluída e maltratada, e a partir daí, ela começou a viver nas ruas. Thomas não conseguia esquecer os olhos azuis daquela menina que ele havia ajudado na noite anterior. Ele começou a pensar se ela teria comida suficiente para a semana toda, se ele deveria ter ajudado mais e se poderia fazer algo por ela. Mas ele nem sequer sabia se haveria de novo. Após sair de seu curso de marketing, na hora de retornar para casa, ele procurou por Agatha na saída do local e conseguiu encontrá-la próxima a um comércio. Quando seus olhos se encontraram, ambos brilharam de alegria. Thomas perguntou para a menina se ela sabia ler ou escrever, e ela disse que sim, que havia conseguido estudar até a 3ª série na escola e sabia o básico sobre escrita e leitura. Thomas se lembrou de um anúncio sobre um colégio público integral que era novidade na cidade. Então, ele perguntou se Agatha teria interesse em retornar aos estudos. Seria muito bom para ela porque ela poderia se alimentar na escola e encontrar moradia por lá. Agatha ficou feliz com a ideia, mas disse para Thomas que tinha medo de retornar ao orfanato. Ela contou para ele tudo o que passou lá e que não gostaria de voltar para um lugar onde havia sofrido tantos maus tratos. Thomas garantiu para ela que não voltaria para um orfanato. Uma semana depois, Thomas já havia conseguido uma vaga na escola para Agatha. Ela voltou aos estudos e passou a morar na escola, onde poderia se alimentar e fazer novos amigos. Infelizmente, com o passar do tempo, Thomas e Agatha perderam o contato.
Ele estava muito ocupado com seu curso de marketing e ela precisava se dedicar aos estudos, para retomar o tempo que havia perdido fora da escola. Agatha se mostrou uma excelente aluna, era muito comunicativa e seus professores a admiravam. Ela conseguiu fazer novos amigos e tirar boas notas, enquanto Thomas terminou seu curso de marketing e passou a trabalhar na grande empresa da família. Muitos anos mais tarde, Thomas já tinha 39 anos de idade, era bem-sucedido e tinha continuado os negócios da família. Continuava muito sorridente e generoso, mas sentia falta de ter uma família. Teve muitos relacionamentos amorosos, mas nunca encontrou a mulher que seria a mãe de seus filhos. Thomas estava pensativo voltando para casa em seu carro, depois de um dia cheio no trabalho. Ele havia dispensado o motorista pois descobriu que adorava dirigir e sentia-se bem quando estava ao volante. A noite parecia tranquila, até que um carro desgovernado colidiu com o carro de Thomas, resultando em um acidente muito grave. Thomas teve diversos ferimentos e um possível dano cerebral. Ele precisou ser operado às pressas e a cirurgia foi difícil. Todos disseram que a cirurgiã estava muito convicta de que salvaria a vida daquele homem, mesmo que as chances fossem pequenas. Thomas passou 3 dias em coma, após a cirurgia. Ao acordar, toda a sua família estava presente no hospital. Todos ficaram absurdamente felizes com a recuperação de Thomas. Apesar da lesão cerebral, ele não teve sequelas. Conseguia falar, ouvir e se movimentar de forma natural. Era um verdadeiro milagre. Thomas passou algum tempo confuso após a cirurgia. Ele jamais imaginou que algo assim poderia acontecer com ele aos 39 anos de idade, mas estava grato pelo milagre que havia acontecido na sua vida. Ele queria agradecer pessoalmente à neurocirurgiã que havia salvado sua vida, e quando ela entrou no quarto do hospital, ele a considerou familiar. Talvez estivesse delirando devido aos últimos acontecimentos, mas os olhos dela eram muito familiares. Ele não conseguiu ver o seu rosto por causa da máscara hospitalar, mas definitivamente aqueles olhos chamaram sua atenção. Ao ver o nome estampado no jaleco da mulher, ele percebeu que se tratava de Agatha Moura, a garota que ele havia ajudado tantos anos atrás. Thomas não conseguia acreditar em tamanha coincidência. Os olhos de Agatha se encheram de lágrimas ao perceber que ele a havia reconhecido. Ela contou toda a sua trajetória para ele, e o agradeceu por tê-la ajudado a continuar os estudos. Não foi fácil, mas ela conseguiu se formar e tornar-se neurocirurgiã. Agatha disse que sabia que um dia conseguiria fazer por ele o mesmo que ele fez por ela. Os dois ficaram emocionados com aquela situação e Thomas sentiu-se ainda mais grato por estar vivo. Ele foi liberado do hospital depois de 2 semanas e insistiu em ter o contato de Agatha. Precisava saber mais sobre ela. A última vez que haviam se visto, ela tinha apenas 9 anos de idade e ele 15. Agora ela tinha 33 anos e ele 39. Ambos eram adultos bem-sucedidos e tornaram-se amigos. Thomas passou a gostar da companhia de Agatha. Passavam muito tempo juntos e tinham muito em comum. Thomas percebeu como ela havia se tornado uma mulher bonita. Os olhos dela ainda o encantavam. As coisas ficaram mais calmas depois que Thomas voltou para casa. A sua família ficou extremamente preocupada com a sua situação. Foi extremamente difícil para a mãe de Thomas deixá-lo sozinho. Ela até quis contratar alguém para ficar responsável pelo filho por mais alguns dias. Mas Thomas se negou, disse que já estava bem. Ao invés disso, Thomas estava mais interessado em Agatha. Definitivamente não imaginava que protagonizaria tamanha coincidência. No entanto, estava feliz por Agatha. Nunca imaginou que a menina iria ingressar na área da saúde. Estava empolgado para ouvir da boca dela como isso foi acontecer. E então, em um determinado dia, após tomar café da manhã, Thomas respirou fundo e resolveu tomar coragem para chamar Agatha para sair. O homem ficou olhando para o telefone durante alguns momentos, estava formulando algumas frases em sua cabeça para dizer a Agatha. E então, finalmente ele discou o seu número. Porém, caiu na caixa postal. Thomas deduziu que ela estava trabalhando e por isso não atendeu. Por que eu não pensei nisso? Como eu sou burro, pensou ele. O homem tinha mais alguns dias em casa. Queria aproveitar para sair com Agatha. Mas Thomas não perdeu a coragem. Mais tarde no mesmo dia, o homem ligou novamente para Agatha, e dessa vez ela atendeu. Thomas ficou extremamente nervoso depois que Agatha atendeu o telefone. Não sabia o que falar depois do oi. O homem ficou gaguejando durante algum tempo, até que Agatha sorriu e tomou a iniciativa da conversa. Na verdade, ela também era bastante tímida, mas realmente estava interessada em se aproximar de Thomas. A conversa entre os dois fluiu naturalmente. Estava estampado na cara de ambos que eles queriam se conhecer. Porém, Agatha se sentiu envergonhada e não quis convidá-lo. Por outro lado, Thomas também estava receoso de convidá-la para sair. Sendo assim, Agatha apenas disse que precisava voltar ao trabalho e se preparou para desligar o telefone. Todavia, Thomas definitivamente não queria correr risco de perdê-la novamente, e assim, respirou fundo e perguntou se ela queria sair com ele. A resposta de Agatha foi que sim, quase que instantaneamente.
Embora estivesse com muito medo, ela só estava esperando o convite para aceitar. Thomas marcou de sair com ela no fim de semana, mas ainda não conseguia acreditar que aquela garotinha que ele havia ajudado no passado tinha se tornado aquela grande pessoa. Isso o deixou muito contente. Pareceu uma eternidade para os dias se passarem até chegar o sábado, dia em que Thomas combinou de sair com Agatha. Ele ainda não tinha ideia de quais seriam os seus interesses com ela. Mas, mesmo assim, ele queria ir elegante para encontrá-la. Sendo assim, decidiu ir até a cidade para comprar roupas novas e bem alinhadas. Thomas definitivamente não foi orientado a fazer isso. A ordem dos médicos para ele foi em repouso absoluto, sem se esforçar demais. Inclusive, essa era uma das preocupações que Agatha tinha em relação a ele. Estava com medo de Thomas não estar bem, porém, ele deixou claro em vários momentos que estava se sentindo excelente, por isso ela não se preocupou muito. Foi difícil, demorou algum tempo, mas finalmente Thomas achou a roupa perfeita para ir ao seu encontro com Agatha. Em um determinado dia, depois que terminou o seu expediente, Agatha não foi embora. Ao invés disso, ela passou em algumas lojas no centro da cidade em que trabalhava, a fim de comprar uma roupa bonita para o seu encontro com Thomas. Ela não fazia ideia de quais eram as intenções dele naquele encontro, mas de uma coisa ela tinha certeza, em que iria causar boa impressão, parecer bonita e elegante. Agatha revirou todas as lojas do centro da cidade, era como se nada fosse adequado para ela. Já estava desistindo, até que, voltou na primeira loja que havia visitado e achou o vestido ideal para ela. Agatha estava empolgada para o tão esperado dia. Havia treinado várias vezes em frente ao espelho a fim de evitar gaguejar quando estivesse frente a frente com Thomas. O dia finalmente havia chegado, embora tivesse parecido uma eternidade. Ambos estavam prontos, e como combinado entre eles, Thomas foi até a casa de Agatha com o seu carro para buscá-la. Quando Thomas a viu saindo de casa, ficou paralisado. Teve uma breve lembrança da visão daquela pequena de 9 anos de idade, com roupas velhas e toda suja. Ela se tornou uma mulher incrível, pensou Thomas. E então, quando ela ficou frente a frente com ele, o homem acordou do transe, com muita dificuldade. Thomas cumprimentou Agatha e ela parecia muito nervosa. Mais tarde, Thomas descobriu que aquele era o primeiro encontro dela. E então, depois que abriu a porta do carro para Agatha entrar, Thomas se sentou no banco do motorista e começou a andar com o carro. Assim que chegaram ao restaurante, Thomas disse que ela poderia pedir qualquer coisa, pois ele pagaria a conta. Agatha negou dizendo que achava melhor dividir. No entanto, Thomas disse que não tinha discussão sobre aquilo, estava decidido. A mulher não insistiu, apenas aceitou. Durante algum tempo, houve silêncio na mesa, e aquilo estava incomodando muito a ambos. E então, Thomas perguntou a ela o que tinha acontecido durante todos esses anos, e como ela havia se tornado uma profissional na área da saúde. Agatha sorriu e começou a explicar a sua trajetória. Ela disse que não havia sido fácil, a sua primeira prioridade foi arrumar um emprego para conseguir se manter. Felizmente ela conseguiu e era muito grata por isso. Porém, infelizmente ela passou por muitas dificuldades em sua vida, sem contar a de quando ela era pequena. Isso porque o dinheiro que ganhava em seu primeiro emprego era pouco, e a faculdade pública, na qual ela se esforçou e conseguiu entrar, simplesmente sugava a maior parte do seu dinheiro. Ela era grata por conseguir obter uma bolsa com 100% de gratuidade, não foi fácil e ela precisou se esforçar muito. No entanto, a sua vida foi só aquilo durante muito tempo, estudar e trabalhar. Algumas vezes faltou comida dentro de sua casa, pois o dinheiro que ganhava em seu serviço de meio período não era grande coisa. Porém, ela não desistiu. Como já era de se esperar, infelizmente, chegaram a zombar de Agatha muitas vezes, afinal, a maioria dos demais alunos do curso de medicina eram pessoas de classe alta e snobs, pessoas do tipo que gostam de botar o menos favorecido financeiramente para baixo. Nessa parte da história, Thomas ficou muito triste, pois além de a menina ter sofrido grande parte de sua vida nas ruas, sozinha e sem nem ter o que comer, ela também acabou sendo zombada por pessoas snobs que só se divertiam enquanto a humilhavam. Todavia, ele se alegrou logo em seguida quando ela disse que não desistiu, e fez graduação e pós-graduação em medicina, até que finalmente conseguiu se tornar uma neurocirurgiã admirada por muitos. Thomas sorriu depois que ouviu toda a história de vida de Agatha. No entanto, ela disse que não tinha terminado. Agatha olhou com feição séria para Thomas e disse: "Eu jamais teria conseguido conquistar tudo isso e chegar onde eu cheguei sem a sua ajuda. Muito obrigado por tudo que você fez por mim." Depois que terminou de falar, lágrimas escorreram em seu rosto. Thomas não tinha palavras. Ele a confortou e pediu perdão por não fazer mais por ela no passado. Toda essa história fez com que os dois se sentissem confortáveis um com o outro, e a partir daí, a conversa fluiu naturalmente pelo resto da noite. Logo, ambos se tornaram grandes amigos.
Thomas só se decepcionou por ter demorado tanto para se reencontrar com Agatha. É claro que as circunstâncias não foram as melhores, afinal, ele sofreu um acidente gravíssimo. Porém, Thomas não se arrependeu de ter passado por tudo aquilo, era como se de alguma maneira tivesse valido a pena. Agatha, por sua vez, também não estava nada contente pelo que havia acontecido com Thomas, mas ficou muito feliz depois que o reencontrou. Em pouco tempo, os dois estavam apaixonados e resolveram começar um relacionamento. Todos testemunharam como o casal parecia feliz e como havia cumplicidade entre os dois. Agatha foi bem recebida na família de Thomas e sentiu-se finalmente acolhida e parte de uma família. Com menos de um ano de namoro, Thomas pediu Agatha em casamento, e é claro que ela aceitou. Definitivamente eles haviam nascido um para o outro. Thomas ficou emocionado, finalmente teria a família que tanto desejou. O casamento foi lindo e emocionante. Alguns meses depois, Agatha deu à luz uma menina, e a partir desse dia, os dois sentiram-se completos. Às vezes, um bom gesto para algum necessitado na rua pode mudar completamente a vida dessa pessoa. Diga nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então, não perca tempo, se inscreva. Até o próximo vídeo.